Os irmãos ainda sentados, nós vamos estar cantando mais uma música e ela fala realmente sobre as nossas limitações. E gostaria que vocês prestassem atenção e refletissem sobre isso, que apesar das nossas limitações, Deus nos coloca de volta, Deus pode nos levantar, Deus está conosco e Ele quer falar contigo essa noite. Amém? Creia nisso. Me chama sobre as muitas águas, onde meus pés podem falhar. Eu te encontro no mistério, minha fé não se abalará. Por teu nome chamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde o caos e o medo me cercam, eu sei que tu não falharás. Por teu nome chamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome chamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Amém. Graças a Deus por esse Senhor que a gente pode colocar nossa confiança nele, colocar nossa vida e a nossa esperança no Senhor também. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Hebreus e hoje, na verdade, é o último dia que nós vamos falar sobre Hebreus. Nós falamos praticamente durante 2 meses sobre este livro da Bíblia que é super profundo e tem realmente lições extraordinárias para as nossas vidas. E hoje nós vamos encerrar este tema, este assunto, este livro, lendo uma parte do capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13 de Hebreus. Então, se você tem Bíblia, nós vamos ler Hebreus 13, de 1 a 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ver nos slides, tá bom? Hebreus 13, de 1 a 8. E nós vamos embasar essa palavra neste texto. Hebreus 13, 1 a 8. Diz assim o texto: o amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos, Pai, que a Tua palavra possa ser exposta sobre nós e que possamos, Pai, sair daqui com esperança, com alegria, com novos desafios para as nossas vidas. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem desta noite é este: seja. Seja. Só isso. Apenas seja. Algumas pessoas aqui em Santa Maria têm o hábito de falar que quando uma pessoa ela tem diversas qualidades, a pessoa fala assim: essa pessoa é. É o quê? Ela é. Tá, mas o que ela é? Não, ela é. Quando a gente fala que uma pessoa é, a gente está dando algo como uma plenitude. Ela é. Ou seja, ela é. Ela não precisa de nada, ela é. E é interessante que o seja, o ser e o é significa algo que não só apenas foi, não apenas continua sendo, não apenas é, mas vai continuar sendo. Então, uma pessoa, quando ela é, nós estamos dizendo que a probabilidade de ela continuar sendo é muito grande porque ela é. Ela tem integridade, ela tem caráter, ela é. Só que, para a gente saber quem são as pessoas, nós precisamos andar com elas. E tem uma expressão que nós utilizamos: o que é necessário para conhecer uma pessoa? Comer o que com ela? 1 quilo de sal, porque sal a gente coloca aos poucos. Então, para nós nos conhecermos, nós precisamos passar tempo juntos. E nós percebemos se a pessoa é ou não é com o tempo. Nós percebemos isso. Tem um pastor que eu gosto muito, que algumas pessoas aqui conhecem, chamado Neil Barreto, e ele diz o seguinte: esta geração, a nossa geração, ela ouve com os olhos. Então, quando você olha alguém, você olha as pessoas diariamente, você começa a perceber com os teus olhos e com o teu olhar se aquela pessoa é ou não é. Às vezes, com o tempo, nós olhamos as pessoas, nós começamos a perceber as pessoas e nós notamos se elas são ou não são de fato.
Porque nós ouvimos com os olhos. A nossa geração não ouve com os ouvidos, a nossa geração ouve com os olhos. Tem um grande homem no esporte, que talvez foi um dos maiores da história na sua categoria, no seu esporte, chamado Lance Armstrong. Quem aqui não conheceu esse homem? Se você pensar numa imagem desse homem agora, você vai lembrar que ele usava uma camiseta, que cor? Lance Armstrong, um ciclista. Que cor era a camiseta dele? Amarela. Por que era amarela? Porque sempre numa competição, aquele que está vencendo, vamos dizer assim, as baterias, ele usa a camisa amarela. Então, se você lembrar de Lance Armstrong agora, aquele ciclista famosíssimo, um dos maiores da história, você vai lembrar que ele usava muito a camisa amarela, porque ele era sempre o líder do pelotão. Ele sempre vencia, ele era um homem extraordinário. Esse homem, em 1993, surgiu no esporte, ele ganhou uma competição gigante e ele ficou famoso. E aquele homem, então, se tornou uma referência no mundo do ciclismo. Em 1996, ele teve câncer nos testículos e ele conseguiu vencer aquele câncer. Vencendo aquele câncer, ele teve a capacidade, nós percebemos isso, de vencer 7 campeonatos, de 1999 a 2005, que é o Tour de France. Quem aqui nunca viu, pelo menos uma vez, numa reportagem de esportes, Lance Armstrong? Um grande atleta, um homem admirável, um homem que todos queriam ser igual. Qual o ciclista que não queria ser como Lance Armstrong? Só que ele chega em 2012, depois, no fim da sua carreira, e ele diz na TV aberta americana o seguinte: eu usei dopagem bioquímica, eu me dopei para ser um vencedor. Eu diria para você o seguinte, que mesmo esse cara não tendo usado essa substância, provavelmente ele ganharia algum campeonato. Eu acho que ele ganharia, mesmo ele não tendo usado aquilo. Ele era um homem bom. Mas ele chega diante de todos, ele vai naquele programa americano de entrevistas com aquela mulher e fala assim: eu confesso, eu usei tudo isso. Eu fui uma farsa durante muito tempo. Ele podia dizer: eu não sou esse cara que vocês acham que eu sou. Eu não sou esse cara. Lance Armstrong chega e diz isso. Ou seja, ele reconhece que ele errou, que ele fez as coisas de forma errada. E depois de tudo aquilo que aquele homem fez, hoje, quando as pessoas falam nele, as pessoas comentam sobre ele, todos viram as costas e dizem assim: Lance Armstrong é uma farsa. Ele é uma farsa, ele não é. Ele não é. Se alguém perguntasse para você quem você é, você diria o seu nome. Eu sou o meu nome. Não, você não é o seu nome. Você tem um nome. Eu sou a minha profissão. Você não é a sua profissão. A sua profissão é a função que você tem semanal, mensal, anual do seu trabalho. Você não é a sua profissão. Eu sou um pai de família, eu sou um marido, eu sou um filho. Não, você não é isso. Quem você é, afinal? Quem você é? Quem que nós somos? Quem nós somos? E é interessante que nós percebemos no mundo que todos nós estamos sendo pessoas assim. Nós não somos. Porque a pessoa que nós somos de fato é aquela pessoa quando nós estamos no nosso íntimo e a gente olha para a gente mesmo e a gente percebe quem de fato nós somos. Talvez você tenha tido uma vida feliz, uma vida vitoriosa, mas você não é as suas vitórias, você não é o sucesso daquilo que você tem alcançado, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Esta carta de Hebreus, ela coloca Jesus como o centro de tudo. Nós temos falado isso em diversas semanas, eu quero repetir isso. A carta de Hebreus declara o caráter distinto de Jesus. Ele situa Jesus antes da história, na história, acima da história. Jesus é o alvo da história e o agente que produz a purificação dos pecados dos homens cometidos na história. Então Jesus ele
é. Ele é. Porque Ele estava antes, Ele está sobre, Ele está depois, Ele está fora do nosso tempo. Ele está fora da nossa sintonia, talvez, como seres humanos apenas. Então Jesus é, e Ele está acima da história, mas Ele também está na história. Eu acho que esse texto que nós lemos aqui, ele fala, nós poderíamos resumir esse texto numa frase, dizendo que o ser é viver continuamente em amor. Mas aí você fala assim, João, tem gente que é e não ama. Mas assim, o que eu quero dizer é aquele ser, sabe? Aquela pessoa que a gente diz assim, essa pessoa ela é de fato e de verdade. Então uma pessoa que é, o ser dessa pessoa, ou seja, uma pessoa que ela vive continuamente na essência do amor. Então para ser, nós precisamos estar na essência do amor, na essência do amor. Então esse texto, ele nos dá algumas dicas, algumas diretrizes, ele faz alguns desafios para pessoas que querem ser. Só que ele não fala tudo, porque dizer que uma pessoa é algo muito amplo, mas ele fala algumas coisas de pessoas que são. Em primeiro lugar, o que nós precisamos ser? O que você precisa ser? Seja acolhedor e misericordioso. Seja acolhedor e misericordioso. O texto diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Esse texto está dizendo o seguinte, quando ele fala sobre hospitalidade. Nessa época aqui onde esse texto foi escrito, existiam muitos viajantes que eram pessoas de Deus, servos de Deus, e eles não tinham aonde ficar, então eles chegavam em determinados lugares. Sabe como que eram as hospedarias naquela época? Eram como se fossem bordéis. Então o cara chegava assim, posso ficar aqui? Ele olhava assim, tinha prostitutas, assaltantes, e o cara, eu não vou ficar nesse lugar. E ele precisava de algum lugar para ficar. Então ele precisava que alguém estendesse as mãos para ele, para que ele pudesse ser refugiado na casa de alguém. E esse texto também fala que os presos aqui não eram pessoas que tinham sido presas por causa de assaltos, uma série de coisas assim. Eram pessoas que estavam sendo perseguidas por causa do Evangelho, e elas eram assim presas por serem seguidoras de Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas que estavam pela vida, perambulando pela vida, e não tinham um lugar para ficar. É interessante que a gente acha que ser bonzinho e ser hospitaleiro é com pessoas do nosso perfil. Isso é mentira. A hospitalidade, ela é para pessoas que você não conhece. Não conhece. Aí nós nos achamos generosos. A gente leva na nossa casa pessoas que têm o mesmo perfil social que a gente. Isso não é hospitalidade, isso é amizade. Hospitalidade é você amar as pessoas e você se compadecer das pessoas e você cuidar daquelas pessoas. Há uns anos atrás eu contei essa história algumas vezes aqui na igreja, que um homem morou na nossa casa durante 2 ou 3 anos. Ele era um homem que tinha sido membro da nossa igreja e ele ficou um tempo fora, ele sumiu e ele passava o dia numa praça. Ele passava o dia sentado numa praça e ele dormia à noite embaixo de uma marquise num hospital. E ele era cego de um olho, o seu Bagé. Ele era cego de um olho. Nós pegamos ele, levamos ele para a nossa casa e ele ficou morando numa casa, num quartinho que tinha no nosso pátio durante algum tempo. Gente, você sabe que não é fácil você cuidar de pessoas. Uma coisa é você cuidar de uma pessoa um dia, outra coisa é você ter um tiro longo cuidando de alguém. E aquele homem era um homem sofrido pela vida, sem ninguém. E nós cuidamos dele durante algum tempo, do seu Bagé. E ele dizia o seguinte: quando eu morrer, eu quero doar os meus órgãos para a pesquisa. Ele falava assim. Então a gente dava amor, dava banho nele. Ele não gostava de banho. Ele tomava banho mais ou menos a cada 2 semanas, sendo assim otimista com você.
Era difícil, gente, era difícil. Mas a gente deu amor para ele, E teve um outro rapaz que eu já contei aqui na igreja, que era o Lorival. O Lorival, ele almoçou na nossa casa durante alguns anos. Todos os domingos ele chegava lá. Ele tinha sérios problemas mentais. E ele sentava à mesa com a gente e comia com a gente, o Lorival. Eu já contei isso uma vez. A gente chegou para ele e falou assim: Lorival, tu não se interessa pelas coisas de Deus, Lorival? Não se interessa? Ele: não, eu não me interesso por essas coisas. Eu só me interesso por objetos cortantes e armas de fogo. Ele falou: eu não quero saber dessas coisas. E uma vez, o meu pai chegou para ele, meu pai é pastor, chegou para ele e falou assim: Lorival, assim para saber o que se passava no coração dele, perguntou assim: Lorival, tu está gostando de alguém? Como é que está o teu coração? Ele já tinha uma idade avançada. Você gosta de alguém? Você ama alguém? Ele falou assim: pastor, o senhor não me leve a mal, mas a sua filha me atrai, pastor. Aí é brincadeira, né? Aí não dá, né? O Lorival era demais, gente. Esse rapaz, ele morreu. Ele teve um ataque epilético e morreu deitado na cama, virado para o travesseiro, com o rosto virado para o travesseiro. E ele se foi. O Lorival era filho de uma prostituta. Uma mulher já velha, na verdade era uma senhora idosa que durante a vida toda foi prostituta. E ele era filho dela. Então, lidar com pessoas assim é algo que mexe com a gente. Nós temos que ser mais generosos, gente. Nós temos que ser mais acolhedores com as pessoas. A gente só gosta de pessoas que têm o nosso perfil, só pessoas que têm o nosso jeito, só pessoas que são mais ou menos da nossa classe social. Gente, nós não somos nada. Quem nós somos? Nós não somos nada. Então nós temos que ser mais amorosos com as pessoas. Nós temos que acolher as pessoas, nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que amar as pessoas. Esses dias atrás, um rapaz que almoça aqui na igreja, ele chegou para mim e falou assim: João, eu vou fazer aniversário, e eu queria um presente, eu queria um casaco. Eu falei: tudo bem. Aí consegui o casaco para ele, e o dia que ele veio pegar o casaco, ele estava todo sujo. E eu fui dar o casaco para ele, e aí eu senti assim um toque no meu coração: abraça ele, dá um abraço nele. Aí eu fiquei pensando assim: puxa, eu vou abraçar o cara, hoje eu tenho umas coisas para fazer, eu vou ficar com um cheiro, sabe? Cheiro. E Deus falou: abraça ele. E eu peguei ele, abracei ele, fiquei todo sujo, um cheirão a roupa. Mas aquele homem precisava de um abraço. Nós precisamos ser mais acolhedores e misericordiosos, gente. Nós temos que olhar para as pessoas que sofrem. E é interessante que, quando a gente fala sobre isso, as pessoas ficam todas assim: nossa, que maravilhoso. Só que para você ajudar as pessoas, você tem que ter sequência. Você tem que ter sequência ajudando as pessoas. Você não pode ajudar só um dia. Você tem que ter amor pelas pessoas e andar com as pessoas. Então, seja acolhedor e misericordioso. Sabe o que Jesus falou? Tem um texto que fala sobre isso. Mateus 25, de 34 a 40, diz assim, presta atenção: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupa e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Nós temos que amar as pessoas. Tem um grupo aqui de jovens da igreja que vai na fase todas as semanas. Cadê o Diego? O Diego está por aí? Está lá no som. O Diego está liderando o pessoal. Que trabalho maravilhoso. Eles vão lá na fase, olham para os meninos cara a cara, derramam amor sobre eles. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Ser mais misericordioso, ser mais acolhedor com as pessoas. Porque pessoas que são
são pessoas que fazem isso. O que você vai fazer para ser mais acolhedor e misericordioso? O que você vai fazer por alguém? O que você vai investir? Em quem você vai gastar tempo? Ou vai investir tempo e energia? Você precisa fazer alguma coisa para abençoar pessoas. Segundo lugar, seja puro o seu casamento. Seja puro o seu casamento. O que diz o texto? Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Um homem de verdade, uma mulher de verdades, é um homem e uma mulher que honra o seu casamento. Você precisa honrar o seu casamento. Você precisa honrar o pacto que você fez com a sua esposa. Homem de verdade é um homem que assume a sua esposa até o fim. E uma mulher de verdade é aquela que ama, que investe, incentiva o seu marido de todo o coração, de todo o coração. Toda relação sexual fora dos laços do matrimônio é pecado. Por isso a expressão que a Bíblia fala, leito sem mácula, um leito imaculado. Essa palavra que fala aqui, imorais, é uma palavra no grego chamada pornos. Indica sexo ilícito e cuja forma feminina significa prostituta. O termo é mais geral do que fornicação, ou seja, as práticas sexuais ilícitas anteriores ao matrimônio. Os nossos casamentos aqui precisam ser puros, puros de verdade, puros de verdade. Vocês se lembram de Bill Clinton? Aquele homem, ele entrou numa furada. A pior coisa é quando uma pessoa faz uma coisa errada e tenta ainda ajeitar aquilo que fez errado. É a pior coisa. Quando uma pessoa erra e ela assume que ela errou, às vezes ela consegue reverter aquilo. O Bill Clinton teve um caso, todo mundo fala, com a Monica Lewinsky, lá nos Estados Unidos, e ele jurou de pé junto, diante de toda a nação, um chefe de Estado, na cara dura, ele chega e diz assim: eu nunca tive relações com essa mulher. Foram examinar as roupas, o que tinha nas roupas? Esperma lá, esperma nas roupas. E ele na cara dura, diante de toda a nação, ele diz: eu nunca fiz isso. E depois comprovaram que o cara fez. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. É tentar ajeitar uma coisa suja, uma coisa suja. Irmãos, eu criei um hábito com a minha esposa. Minha esposa está ali, ela sabe disso. Todas as vezes, eu criei um princípio diante de Deus e diante da minha esposa. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso. Todas as vezes que eu entrar em alguma página pornográfica, eu vou confessar para minha esposa ou para algum amigo. Eu vou fazer isso. Sabe o que isso tem feito com a minha vida? Isso tem me mantido longe disso, tempos grandes, longe disso. Mas quando a gente não confessa as coisas, o que acontece? A gente vai vivendo uma vidinha de aparência, onde a gente não é. A gente não é. A gente não chega e diz assim: olha, eu preciso de ajuda nessa área, estou precisando de ajuda. Eu preciso que Deus haja na minha vida. E eu falo para minha esposa ou eu falo para alguém. Eu falo isso sempre. É algo que eu criei, porque isso vai me livrar de outras coisas. Isso vai me cercar para que eu não caia mais nesse pecado. O nosso casamento tem que ser puro. Não é perfeito. Meu casamento é perfeito. Eu não sou perfeito. Pergunta para minha esposa se eu sou esse carinha bacana aqui da frente. Eu acho que ela vai dizer que não. Não sou tão bacana assim como vocês acham que eu sou. Tenho defeitos, tenho dificuldades. Mas nós precisamos ser puros, puros diante de Deus e das pessoas. Limpar o coração. Uma coisa que eu tenho pensado muito, nós precisamos ser puros, gente, não quando nós estamos perto da nossa esposa só, ou das pessoas que nós conhecemos, mas puros diante de Deus e diante da gente mesmo, para que a gente se sinta sem culpa. Sinta livre. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: a melhor coisa que existe é a pessoa se sentir livre. Eu não tenho culpa, eu sou pecador miserável, mas eu confesso, eu me liberto daquilo. Eu quero dizer para os casais aqui hoje: você precisa resolver o seu casamento. Tem casamentos que Deus está abençoando, Deus está agindo, Deus está derramando graça, mas a esposa não sabe quem é a verdadeira identidade do marido e o marido não sabe qual é a verdadeira identidade da esposa. Você pensa, marido, que a sua esposa não é tão esperta? Ela é também.
E você, a esposa, acho que mais ou menos já lê, né? Isso aí faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Mas nós temos vivido casamentos de aparência, onde as pessoas não são, é só fachada, é só fachada. O marido não sabe quem é a esposa e a esposa não sabe quem é o marido. Aí você fala assim, João, mas tu é novo, ainda não tem experiência. Não sei não, tem muita gente aí que tem anos de casamento e o casamento não foi consertado, não foi arrumado, não foi ajustado. O que nós estamos precisando é chegar um para o outro e dizer assim, olha, eu sou essa pessoa aqui de verdade, eu sou essa pessoa aqui. Eu não sou essa fachada, eu sou isso aqui. E a outra pessoa chega e diz a mesma coisa, olha, eu por muito tempo te enganei e agora eu quero ajustar as contas. E eu vou dizer, quando o casamento é ajustado, a família é abençoada, os filhos são abençoados. Você pode ter certeza disso. Nós precisamos, gente, parar com esse negócio de viver uma vida, sabe? A gente vai empurrando e o casamento fica aquele peso e a gente não ama mais. A gente virou um ator com a nossa esposa e uma atriz com o marido, onde a gente só encena um para o outro, a gente não é mais verdadeiro. Você precisa purificar o seu casamento. E Deus quer que você faça isso, Deus quer te abençoar. Porque pessoas que são pessoas que purificam o casamento. 1 Coríntios 6, 9, depois o 15 a 16 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Talvez você está aqui hoje e ninguém sabe onde você tem se metido. Ninguém sabe. Ninguém. Só você. Só você. Eu quero dizer, saia desse lugar onde você está. Saia daí. Saia daí. Ninguém sabe. Porque Deus quer purificar o seu casamento. Quem sabe hoje você sai daqui, eu vou pedir força a Deus e vou resolver o meu casamento. Eu vou melhorar, sabe, nós vamos mudar, a nossa casa vai ser um ambiente de amor e de graça. Deus quer fazer isso na sua vida. Terceiro lugar, seja isento de ganância. Seja isento de ganância. O texto diz assim, seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Sabe qual é a raiz da avareza? A raiz da avareza é a falta de confiança em Deus. Se você é ganancioso, você não confia em Deus. Você pode ter certeza disso. Você tem ganância, você não confia em Deus. Você não confia em Deus. Champlin disse o seguinte, a ganância nos leva a desconfiar de Deus, buscando desordenadamente as vantagens temporais. Quando assim fazemos, certamente nossa barganha é péssima. A ganância mostra desconfiança em Deus. Deus nos ajuda, Ele nos ajuda. Ele ajuda em período de tribulação. Deus nos ajuda a vencer em espírito, pois algumas vezes há total perda no mundo material. Eu quero dizer para você que quando você confia em Deus, você pode ter perdas também. Quem é que falou que você vai ganhar tudo? Você não vai ganhar tudo. Você pode ter perdas materiais, mas você confia em Deus. Uma pessoa gananciosa é uma pessoa que está dizendo, entre outras palavras, para Deus, olhando nos olhos de Deus e dizendo assim, eu não confio no Senhor, eu confio no meu taco, porque eu sou bom. O que eu coloco as mãos acontece. Você é ganancioso. Você é ganancioso. E você precisa abandonar isso, porque isso vai te prejudicar. A vida não é feita disso. Uma vez, eu e o meu pai fomos chamados num dos bairros mais ricos de Porto Alegre, na casa de um homem muito rico, muito rico. Para você ter uma ideia, ele tinha uma parede na casa dele que era um aquário. A parede era um aquário, você via para o outro lado, era como se fosse assim, você entrava na sala
E aí tinha um corredor, e assim tinha uma parede. Aquela parede aqui era de fora a fora um aquário gigante, coisa mais linda. E nós começamos a conversar com aquele homem, e ele com lágrimas nos olhos falou para o meu pai: olha só, o meu filho saiu daqui há um tempo atrás, indo para Passo Fundo com um canudo de medicina nas mãos, e ele morreu num acidente automobilístico. Eu não estou dizendo que nós não temos que correr atrás das coisas, nós temos que ir atrás, nós temos que lutar, nós temos que vencer. Mas às vezes a vida nos apresenta coisas que a ganância não vai suprir. E nós achamos que as pessoas têm que ser aquilo que nós queremos que elas sejam. O meu filho vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Não vai ser não. Se ele não quiser ser, ele não vai ser. E nós queremos exigir, a nossa sociedade impõe. Quer ver uma coisa? Os cursinhos pré-vestibulares de Santa Maria, eles colocam na cabeça das pessoas que eles têm que passar de primeira. Quem que diz que um jovem, um adolescente novo tem que passar de primeira no vestibular? Tem muita gente que foi bem no vestibular e não passou. Não é só quem vai bem que passa. Tem muita gente que vai bem e não passa. Mas é encucado, aquela coisa, tu tem que ser o primeiro, tu tem que vencer, todo mundo tem que te olhar. Isso é ganância. Isso é ganância. Isso é ganância. A pessoa tem que ser o máximo sempre. Eu tenho que sempre vencer. Só que a gente vê a história da nossa vida, a gente sabe que a gente passa por lutas, e as vitórias é uma vez lá que outra, e quando acontece, você sabe disso, você sabe disso. O apóstolo Paulo disse o seguinte, Filipenses 4, 11 a 13, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a pessoa diz assim, o crente pode tudo. Pode tudo, pode? Então lê o texto antes, o que diz o texto? Paulo dizendo assim, eu já enfrentei escassez, eu já vivi com nada. E já tive muito, tive muito. Mas eu aprendi que isso aí não é um segredo. Eu sei passar pela necessidade e eu sei passar pela fartura. E eu posso enfrentar todas as coisas em Jesus Cristo. Você está sendo ganancioso? Cuidado. A vida vai te apresentar situações, cara, que a ganância não vai suprir. Não vai suprir. Não vai suprir. Então cuida isso. Cuida isso. Você já parou para pensar em quais áreas da sua vida você tem sido ganancioso e tem desconfiado de Deus? O que fazer para mudar esse quadro? O que você precisa fazer? Você precisa se aproximar de Deus para vencer isso, para vencer isso. A ganância nos vicia. Você diz assim, eu não sou viciado em nada, mas talvez você é viciado em ganância. Isso viciou você e você começou nessa corrida gananciosa da vida. Quarto lugar. Seja espiritualmente submisso. Pessoas que são espiritualmente submissas. Diz assim o texto, lembrai dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Ele está dizendo aqui sobre alguns líderes espirituais que sofreram martírio em nome de Cristo. Deveriam eles considerar as consequências e o resultado essencial das vidas de seus mestres exemplares. Um líder espiritual, a gente percebe se ele realmente é de Deus no fim da sua vida. Não é no início, é no fim. E nós temos pessoas que já têm um tiro longo na vida espiritual, que nós podemos ter elas como exemplos. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito, e eu sou um cara muito difícil, eu sou um cara complicado. Eu vou dizer para você, eu naturalmente sou insubmisso. Se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, graças a Deus que eu tenho, eu seria um cara muito insubmisso, muito difícil de lidar. Mas eu tive pessoas que têm me ajudado, para que eu cresça, para que eu amadureça.
Eu tive alguns pastores que me ajudaram muito, líderes espirituais. Eu tive o meu pai, o pastor Ladislau, que é o cara assim que me inspirou na vida espiritual. Eu devo muito a ele, um homem assim. Meu pai é um cara feliz, um homem feliz, extremamente feliz. Eu tive o pastor Joacir Maggioli, aquele que pregou uma vez aqui, que tem um cavanhaque, aquele que é um cara super carismático, um cara boa praça, um cara abençoado. O pastor Roosevelt, que é um homem sábio, que tem me ajudado muito. Eu tive outros pastores também, o pastor Prentz, um homem que tem o dom da palavra. Um momento no seminário que eu estava precisando de ajuda, ele me apoiou. O pastor Jeremias também, que foi pastor em Pelotas, hoje ele é o pastor, ele é presidente da Convenção Batista Paranaense, um homem querido, um cara especial. E também, ultimamente, o pastor Tércio, o pastor da Monte Serrat, também tem sido um amigão, assim, pessoas que me ajudam. Aí você diz assim, mas João, ser espiritualmente submisso por quê, João? A gente não vive mais naquela era do Antigo Testamento. Submisso ao quê? Nós precisamos ter líderes espirituais. Pessoas abençoadas são pessoas que são submissas espiritualmente. Você pode ter certeza disso. Certeza disso. Esse próprio texto de Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz assim, nesse próprio capítulo: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Seja uma pessoa submissa espiritualmente. Se você for submisso, Deus vai te abençoar demais. Deus vai te abençoar demais. Tem uma frase de Isaac Newton que diz assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E nesses homens que têm terminado a sua vida com integridade, com amor e com respeito, nós precisamos ser amorosos com eles. Homens que já têm uma jornada de vida e amar essas pessoas. E como diz Isaac Newton, subir nos ombros dessas pessoas e enxergar além. Enxergar além. Você tem sido submisso espiritualmente ou você tem sido rebelde? Eu acho interessante que nós temos muita dificuldade com a palavra submissão. Quer ver uma coisa? A gente diz assim, a Bíblia é muito machista. A Bíblia é machista. Diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. A palavra submissão vem de missão. Tem uma missão, tem submissão. Aí você pergunta, qual é a missão do homem? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que uma mulher não vai ser submissa a um homem desse, que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja? Então nós achamos que submissão é uma coisa, não, esse negócio é pesado, palavra antiga, não gosto muito. Não, gente, submissão é uma palavra linda. E nós precisamos ser submissos às pessoas, ser submissos aos nossos líderes espirituais. Você ora por seus líderes espirituais? Você tem dado trabalho ou alegria a eles? Você tem honrado a vida deles? Aí você diz assim, mas esse cara fica falando aí, diz pra gente o que a gente tem que fazer, eu não preciso de ninguém. Mas o que a gente fala está na palavra de Deus, gente. Está na palavra. Deus está falando, não é nada pessoal. Deus está falando. A submissão, ela antecipa, ela é antecipada à honra. Pessoas submissas são pessoas que vão ser honradas. Pode ter certeza disso. Pessoas submissas são pessoas que vão ser honradas. E quinto e último lugar, para você não dormir, seja eterno. Seja eterno. Champlin diz o seguinte, aliás, o texto diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que Champlin diz, um teólogo: Cristo continua capitaneando para nós a guerra contra a morte e o pecado. O pendão de seu reino não está dilacerado, mas ainda drapeja triunfalmente sobre o campo. Ele não é apenas um grande cavaleiro do passado, e sim uma força viva em nossas vidas de hoje. Esse é Jesus Cristo. Cristo era o mesmo ontem. Seu propósito e sua natureza estavam fixos. Ele planejou a redenção humana, é o autor da nossa fé.
Cristo é o mesmo hoje, é o poder transformador presente. Através do Espírito Santo vai formando a sua própria natureza em nós. E Ele será o mesmo amanhã, pois trouxe-nos a revelação final de Deus. Você quer ser o quê? Sabe o que Jesus disse para João lá na ilha de Patmos, no Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E João disse o seguinte: quando o vi, caía a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:8, 17 e o 18. Você é eterno. Você é eterno. Você quer ser o quê? O que você quer ser? Amanhã você vai levantar 5, 6, 7, 8 horas da manhã para ser o quê? Você vai ser o quê? Eu quero dizer para você, se você viver a sua vida tentando ser uma coisa que você não é, você vai chegar no fim da sua vida e você vai olhar para trás e vai dizer assim: não valeu a pena. Como Salomão, que disse assim: eu corri atrás do vento, eu quis ser tudo, eu tive tudo, mas eu corri atrás do vento. Você quer ser o quê? Você vai lutar pelo quê? O que você vai ser? E Deus fala para você: você quer ser? Então você tem que ser eterno. Porque um dia você vai envelhecer, eu vou envelhecer, nós vamos encarar a morte. E aí? Nós vamos ficar sozinhos? Talvez a gente e a esposa, ou quase nem isso mais. Nós vamos ser o quê? Nós estamos indo para onde? O que nós estamos fazendo? Por que a gente corre tanto? O que a gente quer provar para as pessoas? E chega Deus e diz assim: você precisa ser eterno. Você precisa ser eterno. É isso que Deus está falando para você. Você precisa ser eterno, porque Jesus Cristo é eterno. Ele venceu o pecado e a morte, e Ele vive para todo sempre, para todo sempre. Seja eterno. Pode passar. Seja. Para terminar essa mensagem, eu queria ler uma música conhecida de algumas pessoas aqui. Talvez você não conheça, mas outras conhecem sim. Tem uma dupla que eu gosto de escutar, talvez você goste de escutar, que é os Arrais. Esses dias eu falei uma música deles aqui, e eu queria ler uma música para você hoje aqui, que talvez algumas pessoas aqui conhecem. O nome da música se chama Mais. Música dos Arrais, chama Mais. Arrais, Mais. Diz assim: descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, olha só, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi, e me chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi, e me chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi, e me chama amigo. E eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho. Eu sou teu, eu sou teu. Talvez você nunca foi nada. O que você foi? Eu nunca fui nada. Eu sempre fui o segundo. Eu vivi sempre em segundo lugar. Eu sempre tentei os concursos, não passei. Eu sempre tentei ser aquele atleta, aquela pessoa vitoriosa, eu não consegui. Eu quis ter influência, eu não consegui. Quem sou eu? E ele fala assim: eu fui o segundo, mas eu encontrei aquele que é eterno, aquele que é primeiro. Então o que você vai ser? Você vai sair agora aqui, vai embora para casa, amanhã vai continuar a vida, e você vai ser o quê? Você precisa ser eterno.
Você precisa deixar Deus olhar para você e te abraçar e dizer: seja eterno, seja para sempre. Porque nós temos olhado o mundo aí fora, as pessoas estão tentando cada vez mais ser, e a gente olha e as pessoas olham para a gente, e a gente vê que a gente não é nada, que a gente é o segundo em quase tudo. Mas Deus olha para você, olha, eu quero que você seja eterno, como eterno é o nosso Deus. Amém? Receba essa palavra como vinda de Deus. Seja eterno para sempre. Isso é o que mais importa na vida. O resto são coisas que passam, são coisas que vão embora e a gente fica e a vida passa. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, ó Pai, nós queremos ser em Jesus, Pai. Nós não somos nada. Nós tentamos ser, Pai, coisas mais absurdas possíveis, coisas totalmente erradas, totalmente destrocadas, mas nós queremos ser, Pai, nesta noite, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte e que vive eternamente pelos séculos dos séculos. E Deus, seja em nós, viva em nós, seja totalmente o dono das nossas vidas, seja Senhor das nossas vidas, e viva em nós com o Teu Espírito Santo, para sempre e sempre. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra desta noite é esta: seja. Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar uma música agora. Depois da música nós vamos ser, tá bom? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé para a gente encerrar esse culto maravilhoso, sendo eterno, né, pastor? Falando exatamente do quanto Deus é maravilhoso, seja na dificuldade, Ele é eterno contigo, amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Bem forte. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei com a minha vida. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus,
em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei. ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus. Uma semana do Senhor que é eterno. Amém.